Bom dia. Graça e paz. Mas vamos lá. Nós temos a incumbência hoje de falar sobre a última carta das 7 cartas às igrejas do Apocalipse, né? As igrejas da Ásia. E o pastor Adriano, quando me falou a respeito de ministrar, eu falei, deixa a última comigo. E depois eu falei, Jesus amado, onde é que eu estava? Onde é que eu estava com a cabeça? Né? Falar sobre Laodiceia, né? Então, vamos lá para não perder tempo. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, amém? Eu vou, quem sabe, aqui na minha cabeça, tá? Vamos ver o que o Espírito Santo tem, mas talvez eu comece aqui dando dados e depois a gente fale o resto. Apocalipse 3, versículo 14 em diante. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Quem é esse, irmãos? Jesus. Amém? O próprio Jesus, né? Sim. Ele escrevendo à igreja, ele está dizendo, eu, o Amém, eu, a fiel e verdadeira testemunha, eu, o princípio da criação, né, de Deus. Ele diz, conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, a gente fica coçando aqui para ler o texto todo, que já dá vontade de parar, né? Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, em algum lugar em Minas Gerais, se a gente estiver falando isso, alguém vai falar que você está falando palavrão, né? Que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmãos, é difícil, é porque a gente está num momento de ensino que eu estou aqui lendo, né, me obrigando a ler todo o texto, porque é um texto assim muito claro para nós no que diz respeito à situação dessa igreja, né? Nós vemos que, os irmãos devem ter dito aqui, com certeza, que as igrejas, né, as igrejas da Ásia aqui, de fato eram igrejas mesmo, né? Igrejas literais, igrejas regionais mesmo, igrejas locais, né? Como a nossa aqui, né? E claro que haviam muitas outras igrejas já naquela época, no primeiro século, já haviam primeiro século depois de Cristo, né? Já haviam muitas outras igrejas, mas aprove o Senhor escrever essas 7 igrejas, né? E a gente já sabe também que o número 7, né, é o número da plenitude de Deus em toda a Bíblia, e toda a Bíblia usa, e quem dirá o Apocalipse então, né? Quantas vezes usa o Apocalipse o número 7, né? Então, nesse número da plenitude de Deus, nessa quantidade de igrejas, está também uma plenitude de muita informação que nós precisamos como igreja, né?
e para entendermos muita coisa aqui a respeito dos nossos dias também como igreja, né? Também deve ter sido dito, com certeza, né, e com muito mais riqueza e clareza do que eu, que as igrejas, até conversamos isso ontem, as igrejas aqui, as 7 igrejas, elas representam, né, elas são, no literal, o que nós como igreja somos nos nossos dias, né? A situação de cada igreja aqui, ela representa algumas épocas da nossa igreja nos dias de hoje. Eu já disse aqui na igreja, até ministrando algumas vezes, que as igrejas da Ásia, né, as igrejas também que Paulo escreveu lá no Novo Testamento, né, bem antes do Apocalipse, todas elas tinham um tipo de repreensão, um tipo de qualidade. As igrejas, por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo escreve aos Tessalonicenses, Paulo escreve aos Filipenses, Paulo escreve aos Romanos, né? Só que aí não igrejas, mas cidades, né? Paulo sempre está ali, se você pega, por exemplo, lá, qual o sentido de cada carta, né? Por que essa carta foi escrita? Você vai ver que essas igrejas tinham algumas qualidades, alguns problemas doutrinários, alguns problemas de comportamento e por aí vai. Eu digo sempre que, por exemplo, aqui vou como pergunta, tá? Quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, quando ele fala aos Romanos, eu falo num contexto todo, alguma coisa que ele disse para a igreja de Romanos, para o povo lá de Roma, né? Serve para a igreja de hoje, irmão? Sim ou não? Sim. Quando Paulo escreve aí aos Coríntios, né? Uma igreja, por exemplo, que era dotada dos dons espirituais, né? Uma igreja, mas que tinha os seus problemas, né? Alguma coisa daquela carta serve para a nossa igreja hoje, para nós como igreja hoje? Sim, sim ou não, gente? Sim. Obrigado, irmã Maria. A igreja Filipenses, alguma coisa lá serve para nós hoje? Sim ou não? Sim, tanto as qualidades quanto as repreensões, ou não é verdade? Então, se você pega também as igrejas aqui, as 7 cartas, as igrejas da Ásia, né? Você vai ver que muito do que está sendo dito aqui ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja comunique aos membros da igreja, digamos assim, tudo que é dito lá, a gente pega alguma coisa para nós, sim ou não? Agora, imagine que cada uma carta dessas era uma igreja, amém? Cada uma carta dessas estava direcionada a um povo que tinha um problema e uma qualidade, uma situação lá religiosa que precisava ser corrigida, de comportamento e por aí vai, né? Eu digo que, em que nível de igreja estamos? Porque se a igreja de Coríntios tinha um problema, se os romanos tinham um problema, e vamos para as cartas aqui, Éfeso, vocês ouviram aqui, né? Que abandonaste o primeiro amor e por aí vai, Pérgamo e todas as outras, Sardes, né, Filadélfia, se todas elas tinham alguma recomendação. 2 das 7 sem nenhuma repreensão, né, e com qualidades. Imagine que se essas cartas apresentam problemas e eles seriam únicos para cada igreja, a igreja de hoje, né, vamos lá, e ao anjo da igreja de Belo Horizonte, no ano de 2025, escreve, né? Ou seja, a gente pegaria todas as cartas e colocaria numa só. Ou seja, todos os problemas que cada igreja tinha, nós encontramos na igreja de hoje, irmãos. Né? A igreja de Coríntios, né? O povo de Coríntios não usava bem os dons, mas tinham problemas até imorais, né? Os filipenses tinham problemas dentro da igreja, entre eles mesmos, né? Aí a gente pega aqui e vamos para as cartas de novo. Eu estou dando exemplo para a gente ver o quanto nós somos, né? Nós temos para pegar para nós das cartas que são escritas aqui, né? E aí a gente vai ver que em alguma igreja é como que tipo assim, vamos lá, para cada igreja aqui, numa época ou numa região, tinha um recado dado, digamos assim. Imagine que a gente pegou um membro de cada igreja dessa,
Um casal de cada igreja dessa, pensa na Arca de Noé aqui. Pegou um casal de cada igreja dessa, juntou todo mundo numa igreja só, arrumou um pastor para todo mundo, e todo mundo foi se reproduzindo, e todo mundo foi procriando, e formamos a igreja de hoje. Imagine isso, né? Para quem mandou a carta, que é Jesus, ficaria mais fácil, gastaria menos selo. Porque ele mandaria tudo para um endereço só, né? Era só juntar tudo numa só e mandava, né? Mas eu imagino, quem sabe, aí sou eu falando, talvez seja dele a heresia que eu vou dizer aqui, mas imagine Jesus falando, só seria mais fácil porque seria um endereço. Mas quem dera se eu pudesse escrever para cada uma igreja um problema ainda hoje, e já não se consegue mais, porque estão todos dentro de uma igreja só, né? E aí eu ouvi um dado, há uns dias atrás, que me chocou, ainda que já seja uma... Ainda que, imagine que eu ouvi um dado, e esse dado, ainda que já seja uma verdade para nós, já seja... assim, literalmente o que a gente vê na igreja, me chocou muito, porque alguém disse que a igreja, pós-reforma, 1519, né, falamos da reforma esses dias aí, a igreja católica, até antes da reforma e também depois dela, a igreja católica é uma só. Né? Com poucas variações no sentido mais cerne da igreja ali, é uma só. Era chamada de Igreja Universal. Igreja Universal. Era uma só, né? Não é universal do reino de Deus, mas é chamada de Igreja Universal. Isso. Dominava o mundo, né? Dominava o mundo. E até hoje, no nosso modo de falar a respeito da igreja católica, você não fala assim, olha, eu sou da igreja católica fulano de tal. Você não, né, que vocês não falam mais isso, né? Mas você pergunta a alguém que é de lá, ninguém fala mais, eu sou da igreja católica fulano de tal, né? E nós, como evangélicos, como a igreja evangélica, digamos assim, pós-reforma, partimos de uma igreja só. Éramos só uma igreja, só um sentido ali, Lutero com as 95 teses. E 95 teses da igreja, as 5 solas, né? Sola graça. Imagine que ela era uma igreja só. De 1519 para cá, hoje, dentro da igreja evangélica, nós somos 44 mil segmentos dentro de uma igreja só. E quando esse dado fala segmentos, ele fala de denominações, ele fala de conceitos, ele fala de modos de compreender, tudo isso. Ou seja, é como se a igreja, entre aspas, tá? A igreja evangélica que nasceu após Lutero, a partir de Lutero, com a reforma, sendo uma só, ela já se ramificou para 44 mil, entre aspas, igrejas diferentes dentro de um conceito só, que é a igreja evangélica. O que é isso? Isso é a razão da gente ter que ter placa lá fora. Nós somos a Igreja Batista Amigos de Deus. Eu passo diante aqui de umas 5 igrejas para passar aqui. Imagine que nós, lá no início, sendo uma igreja só evangélica, hoje nós somos 44 mil igrejas diferentes a partir de que a gente era uma só. Então, nós já temos irmãos que não dão a paz do Senhor um para o outro, que não compreendem um ao outro. Nós já temos debates, irmão. Quem aqui assiste debate nas rádios, na internet? Aí tem muito debate, ou não é verdade? A gente entende o debate às vezes, e a gente tem que ter a cabeça, a mente programada para ouvir um debate querendo aprender alguma coisa. Mas se você for olhar por esse ângulo, quem sabe esses debates, ao invés de nos acrescentar, eles nos prejudicam muito, porque na maioria deles, eu acho que, 99,9%, eu nunca assisti um debate que no final alguém falasse assim, obrigado, hoje você me ensinou, você está certo, e nós saímos pensando a mesma coisa.
Então, imagine o quanto talvez a gente ouve para aprender, só que a gente ouve para aprender tendo que escolher qual lado a gente concorda mais, né? Ah, pastor, é boa a discussão? Será que de fato ela é 100% boa no sentido mais lá de essência dela, sendo que nós estamos falando da mesma igreja, discutindo várias formas de pensar, ainda que nós temos um só Deus, um só Senhor, um só livro de fé e regra, né? Sim, muito, porque algumas coisas ali, né, são entendimentos que acrescentam, não acrescentam, são fala para uns, são aval para outros, né? Então, irmãos, quando a gente pega aqui a igreja de Laodiceia, nós vamos ver a carta sendo escrita ao anjo da igreja, falando de algumas coisas que são muito preocupantes, né? E alguns conceitos aqui que nos fazem pensar sobre nós como igreja. E há quem diga que cada carta ali, ainda que literal para a igreja daquele tempo, agora ela se direciona a épocas da nossa igreja e elas vão caminhando à medida que a nossa igreja vai caminhando, né? E aí nós temos igrejas como Éfeso, Sardes, Esmirna, Esmirna não, Pérgamo, né? Essas igrejas têm qualidades, elas são na carta ditas com qualidades, mas têm defeitos, têm problemas. Vejo, eu conheço as suas obras, conheço que vocês não se dão a doutrina dos nicolaítas, né? Vocês não permitem doutrinas falsas dentro de vocês são espirituais, mas... E o mas muda todo o sentido, muda todo, né? Dá uma diferença, né? Mas vejo também que vocês perderam o primeiro amor, ou seja, vocês têm uma qualidade, mas tem um problema sério para resolver, né? E eu estou fazendo todo esse pano de fundo aqui para trazer para nós o mesmo impacto, sabe, assim, que a gente vê, né, todos os relatos a respeito de Laodiceia, porque de todas as 7 igrejas, Laodiceia é a única igreja que não recebe elogio. É a única igreja que, dentre as 7, que na carta que ela recebe, ela não tem um elogio sequer. A carta só apresenta os seus problemas e os seus defeitos, né? E aí vamos para o texto aqui, para a gente poder falar um pouco a respeito disso, né? E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação, já sabemos que este é o nosso Senhor Jesus. Ele diz assim, versículo 15, eu conheço as suas obras. E aí já vem um dado aqui, que é assim, talvez a carta comece de trás para frente. Já viu quando a gente vai dar um diagnóstico, o médico vai dar um diagnóstico, talvez ele vai no mais simples para chegar no mais complicado. Aqui parece que já, tipo assim, o anjo da igreja, né, o Jesus já vai para o anjo da igreja e fala, ó, já que você já é o anjo da igreja, né, você tem caixa para segurar, você tem caixa para ouvir, então já vamos logo no que mais importa. Eu conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno. Olha só para você ver, irmãos. Alguém pode dizer, puxa vida, mas uma comida fria é ruim, é ou não é? Quem acha ruim a comida fria, né? E quem acha, às vezes, se incomoda com a comida quente demais? Alguém diz, né? Eu não sinto nem o gosto direito, é ou não é verdade? Queima a boca, né? Agora, a gente fala, não, morninho é bom, que aí não está nem frio, mas também não está quente demais, né? Olha só como que, para Jesus que está escrevendo a carta, já é o contrário. Quem dera que você fosse uma comida fria, ou quem dera que você fosse quente, mas morno, a sua mornidão provoca náuseas em mim, ao ponto de que a vontade que eu tenho é vomitar vocês da minha boca, né? Então, a carta já começa indo talvez para mim, tá? Para mim, no que é mais
complicado, no pior defeito, no mais alto nível de crítica que o Senhor tem a essa igreja. Por quê? Porque se você fosse quente, talvez eu não estaria escrevendo essa carta. Talvez a igreja de Laodiceia não estivesse nas 7 igrejas da Ásia, haja visto que já haviam muitas outras igrejas. Então, porque você não é quente, ou seja, se você fosse quente, talvez eu não estaria dizendo isso para você aqui, né? E aí eu vou dizer aqui por quê daqui a pouco. Agora, se você fosse fria, eu teria que estar escrevendo uma carta talvez muito mais séria. Muito mais séria, se você fosse fria. Porque se você fosse fria, você teria muito mais outros problemas, além só da mornidão. Mas, aí está a diferença, irmãos. O problema não é ser frio, no sentido da carta. O problema é que você diz que é, mas você não é. E quando você diz que é, mas não é, você assume uma responsabilidade que você não dá conta de segurar. Você assume a responsabilidade de alguém que tem algo, mas você não tem, né? Você assume uma posição, você diz que é aquilo que você não consegue ser e não se mantém nisso. Então, porque você é morna, ou seja, é um dos motivos de eu estar escrevendo. E aí você não é frio e nem quente, eu vou vomitar da minha boca. Eu já disse aqui, a minha esposa trabalhava em laboratório de análises clínicas, né? Hermes Pardini, esse tipo aí. Era um outro laboratório, não estou me lembrando o nome agora, mas desse modelo. E tinha um exame lá, que eu não me lembro qual era o exame, que as pessoas tinham que fazer, e para que quando a pessoa não conseguia colher o material, o que elas tinham que fazer? Qual era o procedimento para provocar a coleta do material? Eles davam água morna para a pessoa beber. Não é isso? Letícia está se manifestando, não é isso? Davam água morna para a pessoa beber. Por quê? Era um material que a pessoa tinha que jogar para fora, via oral. Não é? Então, qual era o procedimento? Não está conseguindo colher? Primeiro procedimento para ajudar essa pessoa a colher, dar um copo de água morna. Por quê? Porque a hora que você der um pouco de água morna, dependendo da quantidade, da sensibilidade da pessoa, com certeza vai causar náuseas nela, consequentemente ela vai vomitar. E aí, quando eu ler essa carta, não tem como eu não lembrar disso, cara. Porque eu não sei vocês, eu, por exemplo, não consigo tomar água, assim, em temperatura normal, natural. Eu já sinto meio o estômago, no nosso modo de dizer, né? Eu sinto o estômago embrulhando quando eu tomo água na temperatura natural. Eu preciso tomar água, no mínimo, fria. E eu gosto da água gelada, mas faz muito mal para a garganta, então... Mas ela não pode, já me causa, às vezes, né? Então, olha só como que a carta aqui, ela pega modos naturais, coisas que a gente conhece, coisas que a gente consegue definir. Jesus pega nesse conceito para dizer qual era o problema dessa igreja, né? E essa igreja, vale a pena dizer que ela estava num lugar que ela tinha conhecimento de coisas medicinais. Ela tinha fontes de águas. Quem já foi em Caldas Novas aqui? Oh, aleluia, né? Oh, glória a Deus, né? Então, havia naquela região ali águas termais como essas. Então, a carta está falando de coisas que são daquela natureza para que haja melhor entendimento. Então, a água morna, ela vai causar vômito, ou seja, vocês estão no seu comportamento, no seu modo igreja de ser, vocês estão causando náuseas e se vocês continuarem assim, eu vou vomitar da minha boca. O que é vomitar, irmão? Jogar para fora. Jogar para fora. Uma outra palavra que pode definir, rejeitar. Jogar fora, né? Não é? Jogar fora. Você come algo que o seu organismo rejeita, que o seu organismo não bate bem, né? Ou vai causar um problema intestinal, que pode dar muito mais trabalho. E a quem seja grato por alguém que faça mal, antes de processar mais ao processo da digestão, daqui mesmo já bota para fora, é ou não é? A gente fala que o organismo rejeitou aquilo que você ingeriu, né? Então, a gente às vezes é muito
vou usar um termo aqui que pode ficar perigoso, né? Tem um moço aqui que representa, né? Está ali com a logo, mas a gente está sendo inclusivo demais ao ponto de achar que de qualquer modo, né? De qualquer forma, no meu modo de agir e pensar, a igreja é obrigada a me aceitar, né? E eu não preciso mais mudar os meus conceitos, a minha forma de ser, né? E a igreja tem que ser inclusiva, né? E aí nós vemos a Bíblia falando aqui que não, que existe um modo de ser igreja que o Senhor está falando que vai rejeitar, irmãos. Amém? A carta fala aqui de castigo. E às vezes a gente fala, ó, cuidado, Deus vai te castigar. Que é isso, menino? Deus não castiga. Né? A gente não tem essas coisas porque a gente foi mudando esse conceito. Mas ele fala que eu faço isso porque eu amo. Né? Hebreus capítulo 12 vai falar para nós, vai nos dar uma informação que o pai corrige o filho que ama. Ou seja, correção, né? Castigo é também uma faceta de quem ama alguém. Corrigir. Só que aqui a Bíblia está dizendo que ele vai rejeitar, né? Então vamos lá. Como diz versículo 17, rico sou. Aí ele está falando do que a igreja fala a respeito dela. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada eu tenho falta. E não sabes que é o quê, irmão? Meu Deus do céu. Jesus falar isso para alguém, né? Para alguém, olha só como que são diretas as palavras, né? E a apresentação da condição daquela igreja, para que fique bem claro. Vocês dizem que são ricos. Não é isso que está falando aqui? Vocês dizem que são ricos. Que estão enriquecidos. Beleza. Que não tem falta de nada. E não sabes, ou seja, vocês são uma coisa, mas não entendem que isso que vocês são não serve para nada diante daquilo que é a minha proposta para vocês como igreja. Ou seja, vocês dão importâncias para coisas que não colocam vocês no crivo de uma boa igreja, irmão. Vocês falam que são ricos, vocês falam estamos enriquecidos, nós não temos falta de nada, nossa igreja está 100%, nossa igreja tem ar-condicionado, nossa igreja tem cadeira legal, o som da igreja é maravilhoso, nós não temos falta de nada, estacionamento está ali, né? Tem dinheiro, não falta dinheiro não, irmão. Se tem uma coisa que não falta aqui é dinheiro, se precisar a gente compra, se precisar a gente faz, não falta dinheiro, né? Ou seja, vocês dizem que tem tudo isso, mas o que vocês realmente precisam de ter como igreja, vocês não têm. Quem se lembra da parábola da figueira? Jesus chega e condena ela, por quê? Porque ela floresceu, e quando uma figueira floresce, ela está dizendo que vai ter fruto, é ou não é verdade? Só que Jesus chega numa figueira que floresceu para comer o fruto dela, chega lá, não tem fruto. Ele condena ela, por quê? Você está vestindo roupa de quem tem, mas você não tem nada. Você está se portando como alguém que dá fruto, mas você não frutifica, você só põe a roupa. Ou seja, você é alguém que só se parece, você só é externa, mas interno você não tem nada. É o que Jesus está falando para essa igreja aqui, escreveu ao anjo, e ainda bem. E ainda bem que ele fala com o anjo. Porque tem membro na igreja que não tem maturidade para ouvir isso, irmão. Sim ou não? Tem membro na igreja que se o pastor não cumprimentar, ele desvia. É ou não é verdade? E hoje nós temos pastores que não têm maturidade para ouvir isso. E nós já estamos chegando ao tempo de ter pastores que não conseguem ouvir isso. E já estamos chegando ao tempo que nós temos pastores que, se receberem essa carta hoje, eles não têm coragem, como Moisés quebrou as pedras da lei. Eles pegam uma carta dessa, rasgam ou põem no fundo da gaveta, deixam um momento melhor, porque se eu falar agora o povo desvia. Sim ou não, gente? Nós já temos igrejas que pregam, e eu não vou falar que pregam o evangelho, mas que pregam algo, não é para chegar mais gente, é para não perder quem tem.
E aí está o problema da gente pregar para não perder, porque às vezes a gente prega para agradar as pessoas, para que elas fiquem. Quando Jesus pregava e o que ele pregava, ele não se preocupava com quem ia ficar para ouvir. Jesus nunca pregou para encher a igreja, irmão. Ele pregou para encher o coração de quem recebeu o que ele pregou. Tanto que ele chega para os discípulos, depois de um duro discurso, e eles falam: ô Jesus, esse discurso tá duro demais, esse cajado aí tá doido, isso não é cajado de madeira não, isso é cajado de ferro, tá batendo muito. Ô gente, faça o seguinte, se vocês quiserem ir embora com o povo, vocês podem ir. Ele fala com os discípulos, se vocês quiserem ir embora, só que vocês estão demonstrando que vocês não deveriam estar aqui. É ou não é verdade? Aí vem, né, sempre não, mas o Pedrão, né, cara? O Pedrão, ele deu suas manotas, né? E eu acredito que elas foram para nos ensinar, com certeza, estão registradas para isso. Ele deu suas manotas, mas o Espírito Santo pegou ele umas horas, né, cara? Nessa, por exemplo, eles estão a ponto de rachar fora, porque o discurso está muito pesado. Aí o Espírito Santo pega ele, dá uma sacudida de novo, ele vai e fala: ô Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ainda que seja duro demais, nós não temos outro lugar para ouvir. Nós não podemos ousar ir para outro lugar que não seja estar aqui, né? E aí, alguns falam, tem até uma canção que fala para onde iremos, né? Para onde eu irei. Isso. Só que na verdade, a Bíblia não fala onde. Não é lugar, é uma pessoa. Não é para onde, é para quem iremos. Ou seja, não é para qual igreja nós vamos para pregar o que a gente quer. É para quem iremos que tem a verdadeira palavra que de fato nos conecta com o Deus que nós estamos procurando. Amém? Então, olha para você ver a gravidade, irmão. Se a gente ficar aqui só no morno e quente, só no que achas que tem e não tem, a gente já tem aqui um mês de aula, né? Eu acredito que todo mundo que ministrou aqui, em cada carta, pensou assim: puxa vida, tinha que ser pelo menos 7 domingos para cada igreja, que são 7. Porque olha quanta coisa essa carta está dizendo. E aí eu volto a dizer, a igreja de Laodiceia é a única igreja que não recebeu nenhum elogio sequer, irmão. Pensa o que é você abrir uma igreja, estabelecer uma igreja, viver como igreja, tem culto domingo de manhã, tem culto domingo de noite, tem EBD domingo de manhã, 7h50, acordo cedo, vem para a igreja, tem culto quarta-feira, tem o ministério que eu participo, eu faço tudo isso. Eu amo as pérolas, eu amo os homens, eu amo as crianças, eu amo o louvor, eu sou pastor com esmero, eu tenho meu ministério, eu sou do inclusão, eu sou disso e sou daquilo. E depois de ser igreja por tanto tempo, chega alguém que tem autoridade para dizer: quem dera se vocês fossem frios. Quem dera se vocês fossem frios. Quem dera se vocês tivessem o que de fato vocês dizem que têm. Quem dera se o que vocês têm servisse de crivo para dizer que vocês são uma boa igreja. Imagina isso, cara. Eu estava uma vez num congresso, eu e o pastor Ricardo. A gente estava buscando entender algumas coisas, irmão, sobre célula, para trazer para a nossa igreja, já faz bastante tempo isso. E a gente estava lá, e aí os palestrantes, uma palestra, a gente anotando as coisas e tal, acabava a palestra, a gente conversava: a gente já faz isso aqui, mas dá para melhorar nisso e tal. Chega lá, depois de umas 4 palestras, aí o pastor, né, o pastor sênior lá da igreja que a gente estava, palestrou, e aí ele falou assim: hoje, essa palestra de hoje, nós vamos dividir o tempo em 50%. 50% eu falo. E 50% nós vamos dar oportunidade para vocês falarem e perguntar o que vocês quiserem. Irmãos, nós tínhamos lá, quem sabe assim, vou jogar aqui por baixo, nós tínhamos lá umas 25 igrejas assentadas, representadas por pastores. Irmãos, foram poucas as que não tinham nada para perguntar. E a maioria, teve um pastor lá, que ele levantou a mão, e você já viu aquele negócio que um tem coragem e fala aquilo que todo mundo está querendo falar? Ele levantou a mão: posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que a gente faz
para começar tudo do zero de novo, percebendo que eu estava fazendo tudo errado. E aí, quando ele falou isso, aí teve aquele burburinho. Eu queria perguntar, era isso. É mesmo, boa pergunta, ou seja, um monte de gente que já era igreja há muito tempo, igrejas grandes, conceituadas, algumas até daqui da região, e a gente olhou e falou, nosso Deus! A gente, ou seja, ninguém era melhor que ninguém ali, irmãos, mas a gente via igrejas que já estavam estabelecidas há muito tempo, e de acordo com o que estavam ouvindo, o que o cara estava falando? Eu queria começar tudo de novo, porque eu fiz tudo errado. Imagina que essa carta é isso para a igreja de Laodiceia, vocês fizeram, nossa, vocês já são igreja há um tempo aí, mas olha só para vocês verem, não tem nenhum elogio para dar para vocês, está tudo errado, gente. Pode falar, pastor. Pastor, semana passada surgiu uma pergunta aqui, e tudo dentro do que o senhor está falando aí dessa carta. Uma pessoa perguntou, pastor, por que Jesus escolheu essas 7 igrejas? Sim. Né? Se na época tinha mais de 100 igrejas na região da Ásia Menor, por que essas igrejas foram as escolhidas, né? E assim, a gente não tem uma resposta exata, porque o texto não deixa claro isso. E o senhor tocou num ponto importante aí, porque tem três objetivos principais dessas cartas, eu falei sobre isso semana passada. Primeiro, Jesus queria dar um recado para aquelas igrejas locais, para essas igrejas realmente, essas 7. Segundo, profeticamente, essas 7 igrejas, elas apontam para algum período da história da igreja. Até a volta de Cristo, essas cartas vão apontar para as nossas igrejas. E terceiro objetivo, Jesus, e isso acho que me fez apaixonar mais por essas cartas, porque é muito atual. Quando a gente olha para essas 7 cartas, nós nos vemos muito nessas 7 cartas, um pouquinho daquilo que Jesus está falando. E, como o senhor falou, Laodiceia é a única que não tem nada bom para falar. As igrejas de Esmirna, que foi a segunda, e a sexta igreja, Filadélfia, são as 2 únicas igrejas que Jesus não tinha reclamação contra elas. E interessante, pastor, a gente olha para a igreja de Esmirna, a segunda igreja, e isso me pegou bastante, porque a igreja de Esmirna se achava pobre. E Jesus fala para aquela igreja, vocês dizem que vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. Porque eles eram uma igreja pobre financeiramente, verdade. Mas espiritualmente era uma igreja rica. E ao contrário disso, hoje nós estamos aprendendo aqui, a igreja de Laodiceia, ela batia no peito e falava, nós somos ricos, nós temos recursos. Não temos falta de nada. Não temos falta de nada. E Jesus está falando, vocês estão achando, vocês estão se achando, né? Vocês dizem que vocês são ricos, mas na verdade vocês são desgraçados, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Será que tem igrejas assim hoje, irmãos? Talvez a Laodiceia seja nós. Não precisa falar mais nada, talvez a Laodiceia somos nós. Mas é aí que eu quero, mas é para isso que a gente... Desculpa te atrapalhar. Não é atrapalhar não, é porque é para aí que nós estamos caminhando. Por quê, irmãos? Se cada carta está se referindo a um tempo da igreja nos dias de hoje, por que logo a Laodiceia é a última? Por que essa é a última carta? Por que não é a Esmirna? Por que não é a Sardes? Sardes é a igreja da reforma. Era uma igreja que foi mudada, reformada. Quem ministrou aqui deve ter dito isso, apontou para um nível de reforma, de mudança. Por que logo Laodiceia é a última? Se cada carta está falando de um período da igreja e esse período é crescente de acordo com o que nós vivemos. Será que não seria porque é um ultimato por ser o que vai acontecer nos últimos dias? Não, se fosse isso estava bom, mas não é só isso. O problema é que não é só isso. O problema é que se essa carta é a última, ela está falando da igreja dos últimos dias. Essa igreja, irmãos, de Laodiceia,
é a igreja do tempo de hoje. Em tudo. Eu acabei de dizer aqui, fui talvez como parábola, digamos assim, vocês dizem que tem tudo e não tem falta de nada. Eu citei aqui, nós temos cadeira, nós temos carro, nós temos dinheiro, nós temos ar-condicionado, nós temos isso, nós temos aquilo. A nossa igreja está suprida. Não falta nada, a nossa igreja está prontinha. Mas esses olhos estão dizendo para isso aqui que é estrutura. E aí, volta lá na Esmirna, a Esmirna era uma igreja que a cadeira era de madeira, que talvez fazia um calor danado, que talvez tinha só um voz e violão, porque não tinha tecladista ainda, era ou não era? E aí alguém passava e falava, nossa, essa igreja aí está precisando dar uma melhorada. Só que era essa igreja que era pobre, que se dizia pobre, se reconhecia pobre do material, que recebe só elogios e não tem reclamações. Por quê? Vocês dizem que são pobres, mas vocês são ricos. Por quê? Porque vocês, por não se importar ou não poder ter o que é material, vocês focaram em receber o que é espiritual de mim, e é isso que importa. Né? E aí nós vemos Laodiceia dizendo, não, a gente tem tudo. A gente não tem falta de nada, mas aí Jesus está falando, vocês acham que não tem falta de nada? Mas aí vamos lá no que ele disse, irmão. O pastor Adriano já começou citando aqui para nós. Primeira coisa que ele falou que vocês são desgraçados. O que é desgraçado para nós, por crente? Sem graça. Imagina que foi a graça que nos salvou e agora vocês são uma igreja que não estão experimentando a graça. Ai, Jesus. Imagina. Na realidade, o tesouro de Deus era Jesus. As bênçãos eram consequências de quem dá de Deus. Sim. Então, imagina que vocês, ainda que salvos pela graça, aquilo que é o meu instrumento de salvação para vocês não estão experimentando mais. Irmão, deixa eu falar para você um negócio. Eu vivi muitos anos da minha vida. A gente morava vamos aqui rapidamente, né? A gente morava num lote só e morava aqui um monte de família. Sabe que as famílias que montam um condomínio num lote só? Era lá em casa. E aí, o barracão da frente para sair para a rua era de um tio meu. E esse meu tio, ele conseguia tudo e vai saber como. No sentido assim, porque não era um cara de profissão, não era um cara rico. Mas meu primo tinha bicicleta. E eu não tinha bicicleta. Eu ficava empurrando meu primo na frente de casa. Para você ver, a bicicleta tem pedal. Mas para ganhar uma voltinha, eu falava, eu te empurro. Eu empurrava ele 1, 2, 3 voltas. Eu falava, quando você me empurrar a terceira, você vai de um poste no outro. Para ganhar uma voltinha de um poste no outro de bicicleta. A janela da casa dele era no caminho para ir para a nossa, que era lá no fundo. Quantas vezes, irmão, eu fiquei pendurado na janela assim, ó. Eu fiquei pendurado na janela, vendo ele jogar Atari. Quem aqui sabe o que é Atari? Eu ficava vendo ele jogar videogame, e lá na porta da janela, e eu falava, deixa eu jogar uma vez. Ele, não, ainda não. Aí, numa dessas vezes, a minha tia via que eu estava lá algumas horas esperando, e ele deixava. Irmão, pior do que você desejar algo que você nunca teve, é você ter e não valorizar aquilo que você tem. Por quê? Eu desejava tanto que uma hora eu conseguia usar um pouquinho. Entendeu? E depois eu voltava para a minha realidade. Na verdade, eu não tinha, mas talvez pela insistência, minha tia interpretava como merecimento e eu podia entrar e brincar um pouquinho. Mas aí depois eu voltava para a minha realidade. Eu só brinquei um pouquinho, mas eu não tenho aquilo. O ruim para o pai é quando ele dá um brinquedo para o filho e daqui a pouco o brinquedo está largado, ou seja, ele tem, mas não valoriza. Normalmente esse cara era ruim, tá? Então imagina que o que a carta está dizendo é o quê? Vamos lá de novo. Você que és um desgraçado, você já experimentou da graça. Foi a graça que te salvou. O favor imerecido de Deus, mas você já não experimenta mais da graça. Você já é alguém que não tem a graça que você um dia já comeu dela, você já se alimentou dela. Você foi salvo por ela, mas você já não tem mais. Cara, só isso aqui já desaprova totalmente, irmão. Pode falar, pastor. E você percebe aí, pastor Cristo, quando você começou a ler a carta aí, essa igreja ela se perde pela identidade.
Sim. Vai dizer para ela, ó, você não é fria, é uma identidade. E nem quente. Outra identidade. Mas você é misturada. Você não tem Você nenhuma identidade. é isso, tipo assim, ó. Só que agora você, água fria com água quente faz o quê? Água morna. Então tá falando que ela é o quê? Ela tá mista. Ela Sim. não tem identidade. Aham. Não tem identidade mais. É por isso que você diz aí no início, poderia ter começado essa carta aqui, tu começar a aparecer de trás para frente. Mas não é, o Senhor já vai logo no ponto. É o principal defeito, o principal problema que você tem é a falta de identidade. Com água fria para se tornar ideia do... Pegou algo importante aqui, porque frio você define, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Quente você define, a partir de tantos graus, sim ou não? Agora o morno é a gosto do freguês. Café morno. Café morno para mim é uma temperatura, morno para você é outra. Não tem. É ou não é verdade? Agora não, o frio está lá, abaixo de 0. Até congela, é ou não é verdade? O quente, 100 graus, já começa a evaporar. Já tem uma definição. Agora o morno não tem identidade. Qualquer um define, cada um tem o seu morno, irmão. Né? Então volta lá. Primeiro, você é desgraçado. Segundo problema, você é Você já procurou no dicionário o que é miserável? Imagina, você está falando que você tem tudo. Você está falando que não tem falta de nada, mas você é um miserável. O que é uma pessoa miserável, irmão? Cara, imagina isso. Miserável. Você está falando que é rico. E aí, o próprio Jesus está dizendo, você é pobre. Você fala que você tem tudo, mas você não tem o essencial. Quando digo que sou fraco, aí que sou forte. Ou seja, quando eu reconheço, está aí a igreja de Esmina para nos provar isso. Outra coisa que ele falou, você é cego. Você não tem a visão que você precisava ter, cara. Você não tem discernimento, você não consegue ver o que é mais precioso, você não consegue ver o que é mais importante. E aí, você é nu. Vamos lá. Aconselho-te que de mim compres o quê? Compre o quê, gente? Ouro aprovado no fogo. O que é ouro aprovado no fogo, pastor Bruno? Purificado. Por quê? Porque você pode sair, chegar no barreiro ali, numa loja de joias e comprar e o cara falar, isso aqui é ouro. Amém ou não? Ele podia falar, você compra de mim ouro. Mas ele é tão detalhista em dizer, compre de mim ouro refinado no fogo, ou seja, ouro que realmente é ouro, cara. Não compra coisa falsa, não. Não compra... Se for falar só do refinamento, irmãos, né? Compre de mim ouro puro, refinado no fogo. Sabe por quê? Vocês estão vivendo enganado há muito tempo. Não se deixe ser enganado por coisas falsas. Para, cara. Para com isso. Olha para você ver a situação onde vocês estão. Depois de ser desgraçado, depois de ser miserável, depois de ser pobre, depois de ser cego, depois de ser nu, a única coisa que vocês têm a fazer é comprar ouro e ouro refinado no fogo, ouro puro, para que te enriqueça. Será que Jesus estava falando de coisas materiais? Quando o material eles tinham tudo, ou seja, o ouro refinado no fogo, é aquilo que o mundo não pode dar. Quem se lembra que Jesus falou, a paz que eu vos dou, o mundo não pode vos dar. Jesus chega para a samaritana e fala assim, olha, você está me pedindo, se você soubesse quem está te pedindo água. Ou seja, a paz não é a paz do mundo. A água é aquela que não mata a sede física, mas quem beber dela nunca mais terá sede. Olha só para você ver. Quando ele fala do ouro refinado no fogo aqui, ele está falando daquilo que o mundo não pode dar, que o dinheiro todo que vocês têm não vai comprar nunca. Disso, se não for de mim, que tem o ouro puro e refinado, vocês não compraram de mais ninguém. Ninguém mais vai ter para vender para vocês. Aconselho-te que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Aí ele falou que era nua. Sim ou não? Vocês são nus. Aí ele vai falar, e comprem roupas brancas. Não é só roupa.
Não compra qualquer roupa, cara. Não, não é qualquer vestimenta. Eu estou falando para você comprar roupa branca. Já que vocês estão nu, já que vocês são igreja há tanto tempo e hoje vocês não têm roupa, então não compra qualquer uma, né? Não vai na 25 de março, não. Compra roupa branca, porque é essa que vocês têm que vestir, para que te vistas e não apareça a vergonha da sua nudez. Amém ou não? Quem se lembra de Isaías aqui? Quem se lembra de quem foi que estava nu com os filhos? Noé. Quem se lembra da nudez de Noé aqui? Um filho tentando tapar a nudez dele, é ou não é verdade? Por quê, irmão? Porque um homem nu é vergonha. Ainda que nesse tempo, né? Já quase não seja vergonha mais andar nu por aí, ou quase nu. Mas ele está dizendo, num conceito normal, de boa convivência social, andar nu é vergonha. Então aconselho-te que comprem roupas, mas que sejam roupas brancas para que vocês vistam. E não apareça a vergonha da nudez de vocês. Agora vem cá, para terminar aqui. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Por quê? A carta, irmãos, está falando de coisas aqui que era do convívio, era uma igreja, uma cidade que era polo de coisas medicinais. Eles tinham o melhor colírio da época, por isso o nome Laodiceia. Diceia aqui vem de colírio. Amém? E aí ele está falando de algo que eles conheciam, para eles entenderem, né? Compre colírios para que vejam, porque vocês estão cegos. E eles, como tinham essa atividade como polo naquela cidade, eles iam entender bem para que serve um colírio. Né? Entender bem o processo de um colírio. O que um colírio fazia nos olhos, né? Vocês precisam enxergar e ver que tudo que vocês pensam que tem, na verdade, vocês não têm nada, né? E aí, para fechar, essa igreja, de acordo com a ordem das cartas das 7 igrejas, ela está falando do nosso tempo, irmão. Ela está falando de nós, porque nós somos a igreja, sim ou não? Então, cuidado, cuide para que você não seja frio. Aliás, cuide para que você não seja morno. Você já pregou para desviado? Quem já pregou para desviado? É melhor você pregar para quem nunca ouviu falar, irmão. Porque você prega para um desviado, ele está quase que morno. Ou seja, não, tudo que você está falando eu já sei. Não precisa. Você vai pregar para um desviado, é perigoso ele te dar uma surra de Bíblia e você não conseguir pregar nada para ele, você só falou palavra. Por quê? Porque eu estou morno. Não, o que você está falando eu já sei. É horrível, irmão. Se tomar cuidado, você desvia. E sabe qual é o problema? E sabe o que é o maior problema? É que essa igreja, de fato, ela estava nesse lugar, vocês desviaram. Vocês são uma igreja desviada. Amém ou não? Eu estou falando demais aqui, estou exagerando? Vocês são uma igreja desviada. Pois é, só que aí eu me lembro, sabe de onde? Quando a Bíblia fala, aí fugiu aqui. Quando a Bíblia fala, Mateus capítulo 7, em seu nome, expulsamos demônios, falamos línguas, profetizamos, é ou não é? E o que o versículo vem dizer depois? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vocês desviaram. Vocês fizeram tudo no meu nome, mas e aí? Né? Por aumentar a iniquidade, volta em Mateus. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Isso fala de apostasia, irmão. Essa que era uma igreja que já estava a ponto de se apostatar da fé. É como que, se você for entender o processo, se a gente encontrasse com um membro dessa igreja, quem sabe ele diria, rapaz, aquela carta que nós recebemos salvou a nossa vida. Se não fosse aquela carta, eu não sei onde que a gente estaria. Quem sabe essa carta é uma carta que vai salvar a igreja dos tempos de hoje, se ela se voltar para isso aqui e entender que ela precisa de que mais do que ela tem de material, ela precisa da presença do Senhor. Amém? Vamos embora. Só que para ela voltar, o anjo precisa ensinar. Sim. Que a carta foi dada ao anjo. E aí, se o anjo não tiver coragem de transmitir, vem cá, pastor Adriano. Se o anjo não conseguir transmitir, irmão, a igreja está perdida. Amém? Quem dera se a gente tivesse 3 horas. Amém. Amém, irmãos? Fiquem de pé. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Christian. Amém, pastor. Mais uma vez está conosco, né? Recebeu
prontamente esse convite. Muito obrigado. Amém. Nós amamos ouvir o Senhor. Amém. Já te falei isso, né? Amém. E nessa manhã, eu, em nome da escola, quero honrar uma lembrancinha. Ô, gente, ó. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Como você sabe, Obrigado, meu pastor. Obrigado. Pastor Christian, essa semana, dia 6, completou mais um ano de vida, né? Sim. Então nós desejamos sobre a vida do Senhor toda sorte de bênçãos. Amém. As regiões celestiais. Amém, meu pastor. Amém. Que o Amém. Senhor, que a tua fé, a tua alegria em servir Amém. a Cristo seja renovada nessa Amém. manhã, né? E que o Senhor experimente e viva o melhor de Deus sobre Amém. a sua vida. Tá Amém. Receba, Nós meu te amigo. desejamos o melhor em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Obrigado, Nós meu amamos a tua vida. Amém. Obrigado, meu pastor. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado. Amém. Obrigado, filho. Obrigado. Amém. Obrigado. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Amém, pastor. Muito Obrigado. Sempre um Obrigado. prazer tê-lo aqui. Amém.